Estamos voltando, então, e agora a gente vai chamar um participante já fixo desse programa e muito relevante, porque ele traz informações sempre de primeira para a gente aqui. Bruno Andrade chega com a gente para contar uma história. Ele já está aqui no nosso totem, vamos ver se ele aparece. Nosso sócio fundador. É nosso sócio fundador, na verdade, é verdade. Olha isso. Ele não só vê, como vê em dose dupla. Bota aqui para a gente ver ele. Ele derrubou o André Hernan, inclusive. Não, o Andrezito vai voltar. Hernanzito, cadê? Que é isso, hein, Bruno? Você já chegou com no totem, derrubou o André Hernan da conexão. Ah, não, agora os dois, olha que dupla. Irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos? Sempre transferem o valor no fim do mês, no salário, por conta dessa questão do sócio fundador. Obrigado, André Hernan, PVC, por essa colaboração frequente mensal. Ele tem os direitos autorais desse programa. Tudo que a gente fala aqui pinga um pix na conta. O Bruno Andrade é o André Hernan que corta o cabelo. Porque eles são parecidos? O PVC, curioso, não tem uma única semana, e acho que eu nem comentei com o Hernan isso ainda, acho que toda semana um colega, um conhecido, algum seguidor manda, pô, você tem a cara do André Hernan, vocês são muito parecidos. Eu falei, olha, eu queria ser é o André Hernan que corta o cabelo. Do André Hernan. Não, e eles estão com o mesmo look, a mesma blusa, o mesmo cavanhaque, o mesmo style. Tá parecido hoje tá. Pra mim também, pra mim é super elogio. Mas eles são muito puxa-saco. Você está do lado de cá da Ponte Vasco da Gama ou do lado de lá da Ponte Vasco da Gama? Continuo fixo no lado de lá, Margem Sul. Mais especificamente no Seixal, em frente ao centro de treinamento do Benfica, que amanhã pode ser campeão nacional. Ou Benfica ou Sporting. O Sporting não é bicampeão nacional desde 1954. E se ganhar amanhã... anos, já que não é bicampeonato seguido, no caso, não é isso? Ele pode ser o Sporting pode ser bicampeão amanhã, né? Se ganhar o clássico na Luz. Basta vencer, o Sporting é campeão. Para o Benfica ser campeão, já agora tem que ganhar com 2 gols de diferença. No mínimo 2 gols de diferença. O empate leva para a última rodada, que é no próximo fim de semana. Aqui o critério é muito... Até por curiosidade, o critério aqui é muito diferente do futebol brasileiro. O primeiro critério de desempate na liderança, porque eles estão empatados com o mesmo número de pontos, é o confronto direto e depois o saldo entre os confrontos diretos. O Sporting venceu na primeira volta 1-0, então o Benfica tem que ganhar por 2-0 para poder passar nesse confronto direto. É curioso. As curiosidades aí do futebol português com o Bruno Andrade. Meu tio Antônio, que era benfiquista doente, que dizia lá em 2001, ele dizia, temos aqui, um treinador que é igual ao Voz Luxemburgo. O Voz Luxemburgo é arrogante, é prepotente. Chama-se José Mourinho, Ele diz isso em 2001. E o Sporting é o clube do meu tio Jorge. E da minha prima Isabel, que está lá em Setúbal a torcer pelo Sporting para que seja campeão amanhã. Seu sotaque português está muito melhor do que a sua imitação da Leila, viu, PVC? Não tenho dúvida disso. Viu? Seu sotaque português está muito melhor que a sua imitação da Leila. Mas vamos falar agora sobre seleção brasileira, e é por isso que o Bruno está aqui com a gente, porque quando o Ancelotti parece aí se aproximar da seleção brasileira, finalmente, depois de todos esses capítulos dessa novela, vem quem? Cristiano Ronaldo, e quer jogar água nesse chope, quer atravessar essa história, quer levar o Ancelotti lá para o time dele, para o Al Nassr. Que história é essa, hein, Bruno, que você trouxe aqui no All Sport? Isso pode acontecer mesmo? Aqui, primeiro, e fazendo muita justiça, sobretudo a apuração minha do André Hernan, o Carlo Ancelotti, nós trouxemos aqui 2 semanas, que era a cartada final da CBF, que o nome nunca foi esquecido, e pelo visto, então, continua no ar o nome do Ancelotti. Em relação a essa história, Luísa, basicamente é o seguinte, lembrando que o Ancelotti e o Cristiano Ronaldo já trabalharam juntos no Real Madrid por 2 temporadas, foram campeões juntos da Liga dos Campeões em 2013, 2014... O Ronaldo nada satisfeito com o Stefano Pioli, outro italiano que chegou essa temporada ao Al Nassr, porque o Cristiano Ronaldo, mais do que os títulos individuais, queria muito títulos coletivos no Al Nassr. Isso não aconteceu, apesar do forte investimento. Então, uma das condicionantes para ele renovar o contrato do Ronaldo termina agora em junho, ele tem uma proposta significativa, multimilionária, para renovar por mais uma temporada. Ele só vai assinar essa renovação se o Al Nassr passar para ele a confiança de que vai contratar reforços de peso, ou seja, fortalecer o elenco, e que vai trocar o comando técnico. Aqui eu posso garantir praticamente que Stefano Pioli, apesar de ser contrato por mais uma temporada, não vai permanecer no Al Nassr.
Saindo o Pioli, a preferência do Al Nassr, o preferido do Cristiano Ronaldo é Carlo Ancelotti. E aqui a informação extra. O Ronaldo, assim como fez no passado recente, e foi uma informação que nós trouxemos de forma exclusiva também no All Sport, ligou para o Luiz Castro lá atrás, convenceu o Luiz Castro a deixar o Botafogo, e agora o Cristiano Ronaldo faz o mesmo. Liga, procura diretamente Carlo Ancelotti para tentar contratá-lo. Mas sabe, obviamente, que é muito difícil por duas condições. Primeiro, porque o Ancelotti, ao longo da carreira, nunca se mostrou muito disponível para o mercado do Médio Oriente, nunca foi algo que aliciasse o Carlo Ancelotti. E outro ponto, esse sim fundamental, que o Al Nassr percebe, e o próprio Ronaldo percebe, que o Ancelotti tem a preferência de dirigir a seleção brasileira. Apesar de não ter nada assinado, um acordo muito bem encaminhado, mas essa história de acordo encaminhado com o Ancelotti, a gente vem escutando mês a mês, ano a ano, e por enquanto nada no preto e no branco. Não tendo o preto no branco, que até pode acontecer muito em breve, no fim de semana, o Ancelotti está no radar e continuará no radar do Al Nassr, muito por conta desse pedido do Ronaldo, que tem muito peso dentro do Al Nassr. Tem tanto peso que, se ele renovar o contrato, um dos termos novos contratuais é ele ter 5% das ações do Al Nassr. Ou seja, manda e desmanda, contrata e demite Cristiano Ronaldo no Al Nassr. O Cristiano já disse que vai ter um clube de futebol, né? Não disse qual vai ser o clube, mas que depois de terminar a carreira ele vai ter um clube de futebol. Pode ser o Nacional da Ilha da Madeira, pode ser o Sporting, pode ser o Al Nassr, pode ser o sócio do Al Nassr. Eu acho que tem algumas coisas acontecendo em relação a isso que o Bruno está falando, uma possibilidade a mais para o Ancelotti. Vou colocar aqui o Xabi Alonso por causa da notícia de hoje de manhã. O Bayer Leverkusen, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato alemão, mas o Bayer Leverkusen já com a classificação determinada, né? O Bayer Leverkusen já é vice-campeão alemão. Ele não vai ser campeão e ele não vai ser terceiro colocado. Então ele já anunciou, o Xabi Alonso deixa o Bayer Leverkusen. Aí a nota já que está no All Sport na tela para vocês, dizendo, né, que o Bayer Leverkusen já anunciou a saída do Xabi Alonso ao fim da temporada, que ele aceitou o pedido de rescisão de contrato, que era válido até o meio de 2026. Então, o Xabi deixa o time após 2 anos e meio e ele deu uma desconversada sobre o futuro, mas aí a gente já sabe que é um caminho aberto aí, ao que tudo indica, para assumir o Real Madrid. Então, mas aí que eu acho que tem uma coisa que é importante deixar claro, que o Xabi Alonso foi jogador do Ancelotti na campanha que o Bruno acabou de lembrar da Champions League de 2014, né? O time do Real Madrid do meio para frente era Xabi Alonso, Di Maria e Modric, Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. Foi o time que ganhou do Atlético de Madrid em Lisboa, na final da Luz, do gol do Sérgio Ramos, no minuto 94. Era Xabi Alonso não jogou aquele jogo que estava suspenso, jogou o Khedira. Mas o Xabi Alonso era titular daquele time. O Xabi Alonso era o termômetro daquele meio campo, dirigido pelo Ancelotti. O Ancelotti não vai ficar nada magoado de ser o Xabi Alonso o seu substituto. Então, o Xabi Alonso sai do Bayer Leverkusen e com toda a história que ele tem de criação na Real Sociedad, mas depois de jogador histórico do Real Madrid, o caminho do Xabi Alonso é o Real Madrid. Tá? Então, isso significa o Ancelotti saindo do Real Madrid. Saindo do Real Madrid, em teoria. Ninguém vai aqui negar o caminho possível, provável até, para a seleção brasileira. Mas é diferente o Xabi Alonso anunciar a saída do Bayer Leverkusen, me corrige, Bruno, do que o Ancelotti, na segunda-feira, não ser campeão espanhol, perder o Clássico Barcelona, e aí você vai dizer, o Real Madrid, pela informação que eu tenho, o Real Madrid não vai anunciar segunda-feira nada em relação ao Ancelotti. E principalmente o Ancelotti não vai anunciar nada sobre o seu futuro. Mas o Real Madrid pode até anunciar, o Ancelotti não vai anunciar nada sobre o seu futuro na segunda-feira. Mas digamos até que o ponto é, Xabi Alonso sai do Bayer Leverkusen, o caminho natural é o Real Madrid. O Ancelotti sai do Real Madrid. O caminho mais provável é a seleção brasileira. Mas há outros caminhos. O Ancelotti pode sair do Real Madrid e vir para a seleção brasileira. O Ancelotti pode sair do Real Madrid e decidir passar 2 anos descansando, se aposentar, por exemplo. O Ancelotti pode sair do Real Madrid e aceitar uma proposta da Roma, improvável, mas que existe. O Ancelotti pode sair do Real Madrid e ir para o Al Nassr. O Ancelotti pode sair do Real Madrid
e ser o técnico honorífico que vai ser coordenador do Xabi Alonso no Real Madrid. Então, tem muito caminho para o Ancelotti. O mais provável é a seleção brasileira, desde que o Reginaldo seja o presidente. Quero te ouvir, Hernanzito, até porque agora todas as atenções estão voltadas para esse clássico do fim de semana, esse clássico de domingo, Barcelona e Real Madrid, porque ganhou áreas de decisão. Não só por definir aí a La Liga, se o Barcelona ganhar, ele ainda não concretiza o título, mas fica muito próximo disso. Ele tem 4 pontos a mais, restando aí 3 rodadas para o fim, vão restar 3 rodadas para o fim. E, claro, para saber o futuro do técnico do Carlo Ancelotti, se ele vem para a seleção brasileira, se ele vai ter outro caminho, como o PVC está apontando aqui, vários caminhos que ele pode escolher nesse momento, mas esse jogo ganhou áreas de decisão. Na apuração do PVC, não deve ter qualquer definição após essa partida, independentemente do resultado, certo, PVC? O Ancelotti não vai anunciar o destino. Ou talvez ele não anuncie publicamente, mas internamente, pelas conversas, já haja, né, um caminho ou alguma definição. E a gente vem falando aqui ao longo da semana diversas matérias de toda a imprensa mundial, como todo mundo está cobrindo essa situação toda. E aí, Hernanzito, será que esse jogo pode ser definitivo mesmo? Será que esse fim de semana a gente pode ter algo mais concretizado após o jogo? A questão que é importante a gente citar, isso que o PVC está falando, tem total um caminho, porque é o que o Ancelotti vem sustentando, né? De falar sobre o seu futuro após o dia 25. E, obviamente, a CBF trabalha muito nos bastidores e trabalha bastante para ter essa última grande chance, que, aliás, é o plano A da seleção brasileira para ter o Ancelotti. E a ideia da seleção brasileira, eu venho informando isso desde o começo dessa segunda rodada de negociações, quando teve um avanço significativo da CBF com o Ancelotti. É que a ideia da seleção brasileira é anunciá-lo entre 25 e 28. E aí já ter todo aquele processo para poder estar à frente da seleção na data FIFA. Mas tudo isso está sendo feito de maneira assim, tudo com cautela, tudo a passos assim bem silenciosos, porque tudo que vazou, a CBF se viu ali diante de uma situação com o próprio Ancelotti um pouco furioso por esses vazamentos. Então agora a conversa passa a ser: é uma última grande chance que a CBF tem, é uma última grande cartada que o Edinaldo vai tentar para ter o Ancelotti, mas isso não vai ter nenhum tom definitivo nesse fim de semana, pelo menos na questão de anúncio e fechamento e assinando o contrato. A questão é: o jogo decisivo, ter chance ou não do título com o Real Madrid de Carlo Ancelotti por enquanto, é o que vai ditar o ritmo da conversa nessa última cartada da seleção. Mas a ideia da seleção é bater o martelo mais para o fim do mês de maio. Ô Bruno, para a gente ir encerrando, temos aí 2 minutinhos para o break. O que está sendo falado por aí sobre essa definição de Ancelotti e Real Madrid? Para já, pelo menos em Portugal, onde eu vivo, ninguém percebe, claro, nem se compara o currículo do Ancelotti com os currículos do Jorge Jesus e também do Abel Ferreira, mas os portugueses, sobretudo os portugueses, não compreendem essa tentativa enlouquecida, mesmo tendo levado não atrás de não, essa insistência pelo Ancelotti, tendo que quase se sacrificar, se humilhar, entre aspas, para ter o italiano, enquanto tem do outro lado um português, Jorge Jesus, que conhece bem o Brasil, disponível no mercado, e outro português super valorizado no futebol brasileiro que não recebe uma proposta. Então, em Portugal, essa questão de como assim? Por que o Ancelotti, sendo que há 2 portugueses com identificação muito grande com o Brasil? Na Europa, no geral, é muito mais a questão envolvendo essa, entre aspas, vergonha de sim, não, talvez em relação ao Ancelotti. Como é que pode a seleção brasileira não ter um treinador há quase 2 meses? E caiu muito mal na comunicação social europeia, sobretudo Portugal, Espanha e Inglaterra, a possibilidade, eu muito honestamente não tenho essa informação, se meus colegas tiverem, acho que é bom recordar isso, ser o Edinaldo ou a diretoria da CBF a fazer a convocação para os próximos 2 jogos. Essa possibilidade, eu não sei se ela de fato é concreta, mas essa possibilidade que foi vinculada na imprensa brasileira caiu como uma bomba na Europa. Como é que pode uma seleção pentacampeã mundial, a mais intitulada da história do futebol, ter que ser convocada, não ter treinador e ser convocada por dirigentes e pelo presidente? Ou seja, nesse momento, a imagem da seleção brasileira muito arranhada. É uma nuvem cinzenta
que cobre a seleção brasileira na comunicação social aqui na Europa. Ô Bruno, olha só, isso tem sido um trabalho feito, e o trabalho é bem feito, pelo Rodrigo Caetano, pelo Juan e pelo Tomás, que é um dos observadores da comissão técnica antiga do Tite. Eles estão viajando o tempo inteiro. Na terça-feira, o Rodrigo Caetano estava em Fortaleza, vendo Fortaleza e Colo-Colo. O Juan, com o Rodrigo Caetano, teve Internacional e Nacional de Montevidéu no Beira-Rio. O Juan, com o Tomás, eu estive em Barueri, encontrei com os dois em Barueri, Palmeiras e Corinthians. Então, isso está acontecendo. A comissão técnica e a diretoria de seleções não estão trabalhando para que eles tenham que convocar, mas eles estão preparados para saberem que podem precisar convocar. E tudo indica que no dia 18, quem vai anunciar a convocação vai ser uma comissão ou com o Edinaldo, ou com o interino presidente da CBF, ou com o Rodrigo Caetano, ou com o Juan. Alguém vai, porque provavelmente no dia 18 ainda não vai ter técnico. Se tiver técnico, convoca o técnico. Claro, seja o Ancelotti, seja outro treinador. Mas o trabalho da comissão técnica está sendo feito para isso. E o que eu acho o maior equívoco, na minha opinião, é quem tinha que estar na Espanha morando em Madrid nesse momento, se você quer o Ancelotti, era o Rodrigo Caetano. Era o diretor de seleções. E quem está tratando disso são os emissários da CBF. Era para ter um diretor de seleções para quê? Para trabalhar nessa missão. Tô contigo, PVC. Tinha que ter sido uma atuação bem diferente, uma condução bem diferente dessa situação toda.